Como nós vamos discutir assuntos obscuros, tá? Nós não podemos tratar disso sem a devida proteção. Portanto, a gente precisa de um chapéu de alumínio, porque nós vamos tratar sobre conspirações e alienígenas. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: a gente passa o ano todo observando o universo para descobrir se em algum momento nós vamos ter um tema gerador capaz de trazer questões, de criar questões de física na prova. Ano passado a gente teve a questão do tiro mais longo, né? Um tiro no Afeganistão de 3.500 quilômetros, né? Não, 3.500 metros, né? Que aí tu vai lá e descobre que aquilo lá é influência de Deus. Lamento, não tem nada a ver. São os ventos, o movimento de Coriolis. Não, nada disso. A única coisa que é lançamento de projétil, que é da Livre, e acabou. Primeira questão da URGS do ano passado, que é da Livre. Cabe ao professor dizer assim, esse tema aqui é capaz de gerar questões para a prova. A URGS, como é o nosso próximo passo, diferente do Enem, que eu acho que eles pegam no banco de questões absurdas, né? E jogam aleatoriamente, joga as questões de forma aleatória. A URGS não faz isso. Ela procura achar um norte para poder montar as questões. Então, se tem algum assunto durante o ano que geram discussões na área de física, eles aproveitam. A astronomia sempre gera essas questões. 8 de novembro, foi um pouquinho depois da aula que eu tive com vocês, nós tivemos um pessoal da Harvard Smithsonian dizendo que, olha só, sabe aquele objeto que nos visitou em agosto do ano passado? Ele teve um comportamento anormal. Em algum momento ele mudou o movimento e mudou a aceleração dele. E aí os caras, para fazer isso bombar no universo, disseram: pode ter um alienígena controlando aquela pedra. No momento que eles colocaram num paper, exatamente dia 8 de novembro, forças alienígenas podem ter moído a pedra, vocês passaram a ouvir falar do Oumuamua em todos os lugares, né? E aí isso leva a todos os questionamentos. Não? Pode ter batido em qualquer coisa. Pode ter batido. Não, mas ele tem uma coisa muito legal que aconteceu. Esse chapéu aí tá... Gostou do meu chapéu? Muito bom. Tá, vocês não viram a chamada do Facebook, né? Não, eu vi. Eu não vi. Não viram? Eu vi. Tá, então vocês viram também que tinha uma chamada sobre o oficina de chapéu de alumínio. Que? Oficina de chapéu de alumínio. Quando a gente vai falar de potenciais alienígenas, nós precisamos nos proteger deles. E esse é o único jeito de nos proteger da interferência dos alienígenas que irão nos abduzir. Que não existe. Que não existe. Não sei. Tem tanta coisa que não existe que as pessoas acreditam. Olha só. Para nós físicos, o que tem de legal, né, nesse caso é que pela primeira vez nós somos capazes de detectar a tempo um objeto que não veio do nosso sistema solar. Ele veio de fora. E esse de fora é tão legal que a gente não sabe nem de fora onde, né? E passou pela gente. Ele recebeu um nome chamado I, eu botei esse I minúsculo, que é para entender que ele é um I interestelar. Esse foi o primeiro objeto do seu tipo. Um objeto que veio possivelmente de outra estrela até nós. A especulação vem, como é que ele veio, foi arremessado de lá para cá, o que aconteceu, passa só pela especulação, a gente não tem como saber. Ele foi observado de setembro até final de outubro apenas.
Não deu nem um mês de observações. Quando ele foi encontrado, né, se descobriu que ele já tinha sido capturado pelos telescópios quase um mês antes. Então o pessoal, ao mesmo tempo que focou todos os telescópios nele, começaram a ver tudo que tinha sido fotografado no período anterior para achar ele. Tá? E esse foi o cara que deu o alerta no Havaí de um objeto desconhecido vindo do espaço profundo até a gente. Né? Por isso ele é legal. O tamanho, vamos ver as características dele. Só uma curiosidadezinha, né? Esse telescópio tem uma câmera de 1.4 gigapixels. Não sei, eu acredito que dentro do espelho dele pode ser uma câmera quase de 1,5 metro. Está gravando a aula aí? Sim. A parte mais legal, isso é o que foi capturado. Esse pontinho aqui, no meio de tudo isso aqui, esse foi o pontinho que foi interessante. E olha que ele está numa excelente resolução. Deve ter uns 8 pixels de resolução. Né? Deixa eu ver se ele abre aqui. Isso aqui foi feito no mesmo dia, então eu vou acompanhar o movimento dele. E por que ele chamou a atenção? Porque tem um movimento muito rápido em relação às estrelas que estão paradas. Né? As estrelas ficam fixas no céu e ele andando. Isso chamou a atenção. No momento que chama a atenção, como eu falei, todo mundo passa a apontar para ele. Fecha. Essa aqui é uma outra foto composição. Isso aqui são estrelas. Aqui está ele como um único pontinho, tá? E porque ele não tem rastro, é porque nesse momento ele está sendo acompanhado pelo telescópio. Esse caso aqui é o Very Large Telescópio do Oeste, é o europeu, e esse é o telescópio Gemini que fica no Chile. Né? Europa, Chile, Havaí, todo mundo apontando para esse cara. Agora começa a parte divertida, né? Essa aqui é toda a informação que a gente tem. Só esse pontinho aí? Só esse pontinho. Né? Com esse pontinho se determinou. A primeira coisa que se determinou foi: ele está muito rápido, ele está vindo, ele é um cometa. E aí ele ganhou uma denominação chamada C/2017. C de cometa. Então qual é a primeira coisa que a gente faz para determinar se ele tem cometa, possui coma, cabeleira, cauda, né? Então ele tem que ter uma nuvem dispersa em torno dele. Primeira coisa. E aí, o que se descobriu no mesmo dia? Ele não tem cabelo. Ele é careca. Se ele é careca, então ele é um asteroide. Né? E aí ele ganha a segunda noção como um A. E tudo isso com essa informação aqui. Aí o pessoal começa a acompanhar ele, passa a ter mais informações. Então, o que a gente sabe dele? A parte mais difícil. O chapéu esquenta a cabeça, apesar de me proteger contra radiações alienígenas, esquenta muito. De novo, né? Procurar a informação nas mídias, nos sites especializados, eles mostram um objeto desenhado artisticamente. Tá? Os artistas têm uma imaginação muito legal, porque na verdade isso aqui foi o que os astrônomos viram. O quadradinho pisca. Caramba! Eu só vejo um quadradinho na foto e o maldito quadradinho pisca. A partir desse quadradinho, sim, isso aqui, tá?
A partir desse quadradinho aqui, determinou o quê? Que ele, esse piscar oscila e tem variação, mais de uma. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ele gira. Né? Nosso amigo gira. Por ele girar, ele muda de cor. Ele pisca. Ele é um cubo. Ele é um cubo. Ele é um quadradinho, mas não, ele não é um cubo. Né? Ele seria mais como uma caixa de sapato. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Que ele tem cores diferentes, não? Não, significa que ele está girando. A primeira informação que você tem é o seguinte: ele gira que nem um planeta gira, ele está girando. Ele não tem coma, não tem cauda, não é um cometa e ele está girando, então ele não é um asteroide. Tá, mas tem um padrão nisso? Tem um padrão. Ele gira num período de 3 a 5 horas. Essa variação de 3 a 5 horas quer dizer que ele não gira só assim, ele gira assim também. Não é? Se ele girasse só assim, ele teria um período constante, mas ele começa a girar assim. Tudo quanto é rede, então mostra que ele não tem um período tão constante. Né? O primeiro cálculo do período eram 7,5 horas. Variação da luminosidade. Tudo isso examinando os pontinhos. Tem um paper muito legal, que é o que determina se ele tinha... eu vou tirar o chapéu e deixar os alienígenas no baixinho. O negócio que o chapéu de alumínio protege, mas esquenta muito a cabeça. O pior não é isso, é que tem um paper de 2005 que diz que ele não protege. Que pelo contrário, pela forma dele, faz com que as ondas eletromagnéticas atravessem e criem um foco, então permitindo que os alienígenas entrem com mais potência no teu cérebro. A solução é fazer um capacete que cubra toda a cabeça. Devemos tentar isso na próxima aula. Capacete? Um capacete que nem um de motoqueiro. É isso que eu ia falar, de motoqueiro. É um capacete de motoqueiro para se proteger dos alienígenas e não correr o risco deles usar essa forte telepatia e quererem nos abduzir. Voltando, né? Então, toda a informação que tem sai daqui, desse pontinho. Né? Tem todo o cálculo para saber se nas bordas dos pontinhos ele tem ou não tem características de cometa. Né? Então ele não tem, mudou de nome, depois se descobriu pela velocidade dele, que também não era, pelo tipo de órbita, que também não era um cometa. Quais as características do cometa? Esse cometa, o cometa é uma... A definição que a gente mais escuta é pedra suja de gelo. Né? É uma pedra com muito carbono, então ele é escuro, e quando ele se aproxima do Sol, esse carbono entra em ebulição e espalha vapor de carbono na volta dele. Né? Por isso tem Hã? Por isso que ele tem um rabinho. E a outra coisa legal, né? Fazendo o acompanhamento, se descobriu a trajetória dele. E ele tem uma trajetória, né? Isso aqui que vocês estão vendo em azul clarinho são as órbitas dos planetas do nosso sistema solar. Isso aqui é uma órbita padrão de um cometa, tá? Vindo da região transneptuniana. Quando a gente entra mais nesse detalhe, o que é isso? Tá? Todos os cometas e asteroides que nós conhecemos vêm de dentro do nosso sistema solar. Esse é o primeiro cara que a gente consegue perceber, não é que já não tenha vindo dos outros, consegue perceber que veio do espaço
fora do sistema solar. A parte mais legal é que a gente percebeu depois que ele passou. E vocês podem ver aqui, ele passou a 0,25 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. 1/4 da distância da Terra ao Sol, ele nos errou por pouquinho. Dentro desse tipo de ambiente, isso é muito pouquinho, é um rasante. Nas proporções astronômicas, isso foi um rasante. Mas não tem a questão da gravidade, ele não seria atraído? Essa é a parte legal! E aí que a gente põe a culpa nos alienígenas. Pela gravidade, ele foi atraído pela estrela. Ao ser atraído, ele ganha aceleração, e ao ganhar aceleração, ele escapa. Mas normalmente isso é o que acontece com os cometas aqui fora. Eles ganham aceleração e perdem, se aproximam. Só que esse cara ganhou muita aceleração. Aceleração bem desproporcional. Algumas coisinhas a mais. Primeiro em relação à órbita, né? Esse cara tem uma órbita excêntrica de 1,19. Sabe quando a gente fala que as órbitas dos planetas do sistema solar são órbitas elípticas e não circulares? E aí a gente faz aquele desenho muito tosco. O que eles não nos contam é que a relação de excentricidade é muito pequena. Quanto mais próxima de zero, mais circular ela é. Mais longe de zero, mais realmente elíptica é a órbita. Então, se a gente pegar no caso da Terra, isso quer dizer o quê? Uma órbita elíptica ou uma elipse é... eu vou ter que pegar uma caneta de escrever. Assim, ó. Tem que ser as que tem a carinha. Desenho. Um círculo, tu tem o centro do círculo, né? Uma órbita elíptica é como se tu tivesse dois centros, ou focos. Aqui tu tem um único foco. Aqui eu tenho o foco mais próximo, aqui eu tenho o foco mais afastado. O foco vai se afastando em relação à excentricidade. Essa excentricidade aqui representa o afastamento dos focos. Quando a gente está falando do planeta Terra, que a excentricidade é 0,016, significa que eu tenho a órbita, eu tenho o Sol, e os dois focos estão dentro do Sol. Por isso a diferença entre a maior e a menor distância da Terra ao Sol é de 5% só de uma para a outra. Onde é que isso importa para a gente saber? É que não é a elíptica em relação ao da Terra, né, a órbita elíptica da Terra, que geram as estações do ano. Não faz diferença para as estações do ano. O que faz diferença? A do Sol. A do Sol. A inclinação da Terra. Os 23 graus de inclinação da Terra. É isso que nos dá as estações do ano. Então, não é em relação ao mais longe ou mais perto. Mais longe ou mais perto nos dá só o Natal. O Natal, para nós aqui, quando nós estamos mais perto do Sol e nós vamos ter equinócio, para nós o equinócio de verão, do outro lado o equinócio de inverno. Sim, não. O equinócio é aquele dia em que... solstícios. O equinócio são solstícios. Aquele solstício de verão e solstício de inverno e primavera. Equinócio é quando eu tenho o dia e a noite com a mesma duração. Solstício entra mais para a questão, como é que é, de
calendário e organização dos festejos e os pagões, todos absorvidos pela Igreja Católica, graças a Deus. De Natal foi um deles. Então, só para ter uma noção, tá, de que a excentricidade dos planetas é muito pequena. Na maioria dos casos, os dois focos estão dentro do Sol. Teria que ver se no caso de Mercúrio, talvez só Mercúrio não, que é o mais excêntrico. Estamos tranquilos? Isso, para a gente poder entender esse conceito aqui. Olha só. Nós temos uma órbita elíptica. Essa elíptica está bem, né, bem representada. Essa aqui é a órbita comum do nosso sistema solar. Planetas, luas, asteroides, cometa, nada está vagando por aí à toa. E aí a gente tem dois tipos de órbitas, tá, que se ligam na prática para nós quando tem uma órbita do tipo hiperbólica, que é o caso do nosso amigo Oumuamua, na prática é o seguinte, ele nunca mais vai voltar. Ela é uma órbita aberta, não tem um momento que vai fechar de novo e vai voltar. Ele passou e foi embora. Isso é muito triste, né? Não é que nem Halley, né? Claro que vocês estavam aqui em 86, vocês compraram o caderno do Elefantinho, né? Vocês cantaram a música do Halley, né? Não sei quem é também. Cometa Halley. O cometa Halley, 86, né? Que vai voltar de novo. A cada 76 anos ele volta aqui de novo, né? Esse tem uma órbita excêntrica bem fechada, ele vai e ele volta. Nosso amigo com órbita de 1.13, ele está aqui, ó, aqui no meio, e ele vai embora. Ele passou por nós e nunca mais vai voltar. Isso é muito triste, né? Oi? Se tudo volta, por que esse não vai voltar? Não pode, não existe a hipótese de ser só, tipo, só uma, como é que é? Agora esqueci. Assim, só uma órbita que seja, tipo, muito extensa e que existe. Talvez quando ele voltar, tipo, não vai mais existir a Terra? Existe, né? Se especula que essa órbita tem em torno de entre 400 e 900 milhões de anos. Tá. O que para nós é nunca mais voltar. É? Ou seja, se ele passou aqui alguma vez antes, né, os dinossauros acenaram para ele. E agora, ele é fantástico porque pela primeira vez a gente conseguiu detectar um objeto tão pequeno. Você viu lá no começo qual é o tamanho dele, né? 400 metros. Não é pequeno. É mínimo. 400 metros é o quê? A arena do Grêmio? Não é. Longe. Nós conseguimos enxergar. É fantástico. Esse desenho aqui é legal, tá? Tá meio ruim de ver, mas só para entender que isso aqui é a Terra nos meses outubro, novembro, dezembro, tá? Foi o que a gente conseguiu ver, né? E como hoje ele estava, só que a gente só pegou nesse trajetório aqui, a partir de outubro, quando ele já tinha passado pelo PLL dele, ou seja, uma distância maior, e ele estava longe indo embora. Todo esse pedaço aqui que é ele chegando, nós não vimos, porque ele passou muito pertinho da gente em setembro de 2017. E a gente só viu ele depois que ele foi embora. A princípio, um objeto desses, passando no nosso sistema solar, ele afeta o sistema solar,
e ele é afetado por ele. Por isso a mudança de velocidade estaria explicado. O que não está explicado, como eu disse, é uma mudança muito brusca na velocidade. É isso que nós vamos ver agora. Tem alguns cientistas tentando descobrir se a passagem dele não alterou períodos orbitais dos outros objetos, da Terra, Marte, Lua, qualquer coisa assim. Vão levar mais uns 3 anos para dizer se sim, não, talvez. Olha só, tá? Só para ter uma ideia. Isso aqui em quilômetros por segundo é a velocidade média de um cometa. Um cometa está vindo lá da nuvem de Oort. Eu nunca vou saber o que é isso aí. 1.9, 2.9, 2.9, 4.8, a velocidade dele média 26. Na ordem de 10 vezes mais rápido do que um cometa. Só isso aqui já geraria um assombro. Tá? Ele é na ordem de 10 vezes mais rápido do que um cometa. Agora, olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele vinha com a velocidade média em 9 de setembro, 9 de agosto, 9 de setembro, 10 de outubro. A velocidade passou de 26 para 49 km por segundo, 87 km por segundo, e conforme ele foi saindo, ele foi baixando até estabilizar a velocidade. E essa parte aqui é que vem toda a discussão. Quando a gente está falando em cometas, aumentar a velocidade, a gente está falando desse 2.6 virar no máximo 4. E é constante. Sim. Ele tem uma pequena mudança em velocidade, seria passar de 2 km por segundo para 4. É espantoso. Não, ele passou de 26 para 87. 3 vezes a velocidade. E aí que começa a especulação. O que pode fazer uma maldita pedra rosa ou vermelho clarinho, como disseram? Sim, aqueles pixels que eu mostrei lá determinou também a cor do objeto. Pela cor do objeto, tu determina de que material ele é feito. Nós já sabíamos que o avermelhado mais forte dos asteroides indica que ele vem da área externa do sistema solar. Ele tem uma característica que tem um avermelhado fraquinho, o que quer dizer que ele pode ter se desgastado durante a viagem. Mais uma razão por ele ser considerado de fora do nosso sistema solar. Que elementos são esses que determinam essas coisas? Não sabe tudo. Como assim, que elementos? Não sei, tipo, se tem uma cor diferente, é formado por alguma coisa diferente. Nós percebemos essa cor porque ele é refletida pelo Sol. A partir da espectroscopia, nós determinamos pela cor que tipo de metais ou rocha ele tem. Então, devia ter separado o espectro dele, é bem legal. O espectro e a margem de erro. Eu passei a última semana e meia lendo papers. O espectro é a questão das ondas e das cores que... A difração da luz, lembra, né? Tá. Newton foi lá, imprimia na janela e abre o espectro de luz. É isso? Legal. E aí tu tem lá monta o arco-íris em cima da mesa. Bunsen e Bohr, se não me engano, começa a determinar que cada elemento químico, quando queima, gera uma luz de uma determinada cor, com riscas espectrais, ou seja, falhas na cor características de cada elemento. Eles queimaram muita coisa. Eles queimaram muita coisa, sim! Imagina 2 cidadãos trancados no escuro queimando tudo. Foi eles. A parte mais importante do estudo foi ter queimado hidrogênio e encontrar as linhas espectrais do hidrogênio.
Só isso aí já rendeu, né, uma vida de bateção de palma e panela para as criaturas que foram fogo. Né? Tudo botando fogo. E aí só não lembra de Bunsen só pelo bico de Bunsen, que é a coisinha que ele usava para queimar. Pela primeira vez alguém queimando tudo teve algum reconhecimento. O que vai acontecer com esses dois? Eles vão criar toda a química moderna. A partir da análise espectral. Análise espectral é o quê? Cada elemento químico tem uma cor característica predominante. Dentro dessa cor características tem falhas na cor, linhas, falhas, que ficam em posições específicas. A partir daí eu consigo dizer que material é. Quando uma estrela passa pelo mesmo processo, eu consigo dizer o que aquela estrela está queimando. Se ela já está numa fase avançada da vida queimando hélio ou metais mais pesados, né? Lembra a astronomia, a tabela periódica termina em ferro. São só esses 5 a 3 elementos, né? Hidrogênio, explica todo o universo, acabou de queimar o hidrogênio, queima hélio, né? Do hélio o resto é ferro. Então, se ela queima hidrogênio, ela é novinha, e quanto mais próximo de ferro, ela é muito velha. E aí eu vou ter da cor clara, que nem o nosso Sol, né? Indo para estrelas vermelhas. E a gente volta de novo. A pedra é vermelha. Pelas linhas espectrais você consegue saber um pouco mais de informação sobre esse vermelho. Nesse caso a gente tem pouca informação. Ela está sendo só comparada com outras pedras vermelhas do espaço, que são os asteroides. Porque tudo que eu posso fazer nessa vida é comparar com o que eu conheço, né? E eu só conheço os asteroides que vêm, passam pela gente e voltam para a nuvem de Oort, para a região externa do sistema solar. E ele vai lá e diz, ela é um pouquinho mais fraca do que deveria ser. E aí eu especulo os motivos. Uma das especulações é que ela se desgastou na viagem, encontrando nuvens de carbono pelo caminho que aderiram a ela, ou mesmo abrasiram ela, né? Desgastaram o vermelho dela. De novo, né? Toda essa informação foi tirada dos quadradinhos, né? Como é que vai dizer que isso não é do caramba? Como é que os caras vê esses negócios e ficam lá sentados olhando o troço o dia inteiro? Como assim? Ué, que eles veem os troços passar. Não, o troço fica apontado para o céu o tempo todo, gravando. Tá? E ele está lá marcando assim, isso é estrela, isso é estrela, essa estrela. Qualquer coisa que seja diferente dessas estrelas, me avisa. Não, mas é um sistema que faz isso. Manda SMS. É o computador que faz isso. Tem o computador que o tempo todo lá comparando a foto de agora com a foto de 5 minutos atrás. Uma foto mudou, não mudou. Apareceu um pontinho no meio do caminho. Aí o que acontece? Manda SMS e acorda o astrônomo. Então você está dormindo, né? Hoje em dia, antigamente a astronomia romântica, tu montava o telescópio e olhava as estrelas, fazia análise, muito legal. Hoje não, hoje a astronomia trabalha normal das 8 às 5 da tarde, né? Processo todo o material da noite anterior durante o dia, tá? Não tem que ir até o telescópio, recebe tudo na universidade aqui, né? Tem um paper que eu não achei, se não me engano, o nome do rapaz é Fernando Fernandes. Ele está fazendo doutorado lá no Observatório de Valongo, Minas, né? E ele fez o cálculo sobre qual é a idade desse objeto. Legal, ele não foi nenhum telescópio. Ele pegou, né, os dados que os outros forneceram e só fez o processamento matemático e calcular tudo aquilo lá, determinar a partir da órbita do objeto, do tipo de órbita do objeto, qual a possibilidade dele.
assustador, né? Esses caras ganham bem. E a gente mal sabe dar o troco quando compra lanche. Esses caras ganham bem. Comparado a quem? A um juiz. Nunca, ninguém ganha tão bem, né? Os caras todos passavam, né? Se deram um aumento para 39 mil reais, fora os abonos e as outras coisas, né? Não. Tá? Ele é um doutorando, quer dizer que provavelmente ele ganha bolsa, a bolsa dele deve ser no máximo de uns 3 mil reais. Não, ganha menos que o professor. Uma bolsa de mestrado é 1.500 reais. Eu sei, tu vai lá e amanhã vai ter que continuar te bancando, não tem choro. Não dá para sair da casa da mãe ainda. Mas, se ele se esforçar, se tornar um doutor, ir para a Europa, fazer um pós-doutorado, ele volta, pode competir numa universidade e ganhar quase 10 mil reais. Mas ele só vai ter que estudar mais 8 anos. Não, é triste. Essa é a parte legal e essa é a parte que deixa as pessoas todas piradas, né? A discussão é o que pode ter feito com que a pedrona havaiana tenha mudado, ganhado tanta velocidade. Tá? A primeira especulação, da qual não houve não tem como confirmar ainda, talvez aconteça nos próximos meses, pegando todas aquelas fotografias que foram tiradas de filme, analisando tudo de novo, com técnicas novas, que ainda vão aparecer, é que ele se comportou como se comporta um cometa próximo do Sol. Lembra? O que gera a cabeleira do cometa? A aproximação do Sol e a radiação solar. O calor faz com que aquela camada de carbono do gelo seco se desprenda de forma cabeleira. Em alguns momentos, essa reação de desprender esse gás, dessa poeira, é chamada de reação violenta e aumenta a velocidade do cometa. Tá? Então, se especula que essa pedra teve também uma reação mais violenta, liberou muito gás, no qual a gente não foi capaz de detectar ainda, e tenha feito o aumento de velocidade dela na saída. Né? Ela só veio o aumento quando foi embora. Mas queimou muito gás, não teria que... Gerar uma cauda! E essa é a parte legal. Por isso que gera assim, tá, se gerou o gás, cadê a minha cauda? Tá, e o formato? O formato tanto faz. Já vamos chegar lá, aí a gente chega no segundo item, né? O segundo item, assim, ok, não foi gás. Se tivesse gás, era um cometa gera cauda, não tem cauda. Já tem lá, tem um paper, coisa mais linda, não tem cauda no havaiano. Próximo passo, então o que pode ter sido feito ele ganhar velocidade? Uma das coisas é o conceito de vela espacial. Tá? É um conceito novo para futuros novos satélites que vão percorrer o espaço profundo indo para outros planetas. A radiação, uma vela, né, fininha, é empurrada pelo vento solar para fora e ganha velocidade dessa forma. Tá? Tem estudos em relação a isso de construir uma vela solar, né? Como vela solar. A questão é que essa maldita vela está dando cambalhota no ar. Para ele ter um comportamento de vela, ele teria que ter uma espessura muito fina e ser constituído de um material que nós não conhecemos ainda. É só perto das conclusões que tiraram. Ou ele solta gás, ou ele tem uma função de vela, ou seja, ele é feito de um material que nós não conhecemos. Se é um material que não conhecemos, ele é um material alienígena. Eu vou botar de volta no capacete, porque agora a coisa fica feia.
tem que se proteger. Não, mas nem se proteger. for muito Hã? leve. Hã? Nem se for muito leve. Ele teria que ter a espessura de milímetros, até onde nós conhecemos de materiais possíveis. Tá? Portanto, ele teria que ser de um material que propiciasse fazer isso, e esse material nós terráqueos não conhecemos ainda. Quem conhece? É aí que os caras abusam na boa vontade no artigo, dizendo assim: tem chance que tenha dedo de extraterrestre que vem aqui e roubam nossas vacas e riscam nas nossas plantações. Eles vêm nos observar, só que nós vimos eles antes, então eles fugiram. Como é que eles sabem que a gente viu eles antes? Como é que eles sabem? Eles devem, como é que é, controlar nossos pensamentos e invadir nossos sistemas de comunicação. Eles são alienígenas muito mais avançados que a gente. Mais ou menos que nem aquele maluco que foi catequizar uma ilha lá na Indonésia e tomou flechada. Se achava mais esperto, mas não levou proteção para a flecha. E aí, quando diz assim, não sei o que faz esse movimento é estranho, e aí diz assim, talvez sejam alienígenas. É por isso que nós estamos discutindo isso agora. É isso que falei em discutir isso. Né? O que pode ter feito ele funcionar? São só especulação. Tudo que ele tem é especulação. E, como eu disse, a parte triste, ele não vai voltar. Então nós vamos ter que ir atrás agora de outros. O que é legal? Nós temos uma organização internacional de astrônomos capaz de, em pouco tempo, apontar todos os telescópios para o mesmo lugar e capturar a mesma imagem. Ou seja, grande chance que a gente não caia no mesmo truque que os dinossauros caíram. Ser acertado por um meteoro sem saber. Estamos chegando perto. Um objeto no espaço, um quarto de uma unidade astronômica sendo detectado, isso é um efeito fantástico da nossa ciência. Lógico que a gente só viu depois que foi embora, mas já até então, antes de 2017, nós não éramos capazes de entender nada. A gente apontava o telescópio a esmo, e agora não, eles podem ser sincronizados para procurar a mesma coisa. Significa que existem coisas vindo além do nosso sistema solar até a gente, e nós temos que melhorar nosso equipamento de detecção. E é isso que vai acontecer nos próximos anos. Ou seja, telescópios melhores, telescópios maiores. Lembra que o Hubble está no espaço já vão 20 anos, ele já era para ter sido atualizado e não foi. Agora é um motivo para isso voltar a ser discutido. Precisamos de telescópios espaciais novos, modernos, apesar do Hubble ainda ser do caramba. Mais tecnologia científica de cara baixando a cabeça e fazendo matemática. Sem a criatura, fazendo aquela análise da variação do pixel, na variação da luminosidade do pixel, eu consigo detectar os gases, como detectar isso, nós temos que melhorar também. Então nós vamos ver nos próximos anos muitos físicos se debruçando de novo em todas aquelas imagens que foram capturadas naqueles 2 meses de 2017. E alguns propondo coisas tão legais quanto essa, que isso é o prelúdio de uma invasão alienígena. Eu vi cada vídeo louco no YouTube. Vocês não têm noção. O quanto os fãs de alienígenas ficaram exaltados. Alguns são muito sérios, tá? Eles usam o conceito de ufologia alienígena para discutir ciência de verdade. Mas esses são 2%. Os outros 97% querem saber quando é que o alienígena vai devolver a minha vaca, que ele abduziu. E por que eles escrevem na minha plantação. Tá? Então, o que mais?
Nós já temos tecnologia para poder descobrir os tais dos exoplanetas, né? Planetas observando outras estrelas. Por isso que a gente aprendeu muita coisa, né? Procurando planetas em outras estrelas, se for trabalhado em cima dessa observação. Quer dizer o quê? Pela variação de luminosidade de uma estrela, descobrir se tem um planeta orbitando ela. Isso a gente já faz bastante e é bem legal. Então, bem interessante, tem um grupo na URGS que trabalha com isso. São ZTs. Como disse, isso esquenta muito a cabeça, deve ser as radiações eletromagnéticas emitidas pelos alienígenas. Só pode, deve ser aquele micro-ondas queimando o cérebro. O que é comum cair na URGS quando se trata desse tipo de fenômeno é as leis de Kepler, né? Determinação de órbita, tempos iguais em áreas iguais, né? Gravitação universal de Newton. E o que eu não vi cair, então eu tenho esperança que comece a se discutir nos próximos vestibulares e avance, são o cinturão de Kuiper, que é a parte externa do nosso sistema solar, e a nuvem de Oort, assim, ó, Kuiper, né? Nós temos o Sol, e nós temos todas as órbitas dos planetas no mesmo plano em relação ao Sol. A gente está vendo de fora dele, tá? A gente chama isso de plano da elíptica. Então, no plano das órbitas. Lá em Netuno tem toda uma área em volta de pedrinhas soltas que formam um cinturão, né? Foi denominado cinturão de Kuiper, dessa região aqui pós-Netuno. Quem é que está nesse cinturão de Kuiper se tivesse sido encontrado nos últimos 30 anos? Plutão. Plutão é um objeto transnetuniano, foi encontrado lá. Aí depois nós encontramos Plutão, Egna, Coar, e aí a gente descobriu que tem muita coisa aqui. São milhares de pedras aqui, nessa região. Isso levou o quê? A União Internacional de Astrônomos a definir o que é um planeta, porque esse monte de pedra andando junto aqui, eu não posso chamar cada uma delas de um planeta. Então se definiu o quê? Planeta é tudo aquilo que é capaz de limpar a sua órbita. Essas foram as definições. Tem mais outro lá que eu não lembro agora. Ou seja, tudo que é capaz de aglutinar e limpar a sua órbita é um planeta. Exemplo, né? Nós não temos nenhum outro asteroide passeando com a gente, só temos a Lua. E ela está presa à órbita da Terra. Todos os outros objetos, né, que têm luas, também estão presos a esses objetos. Vai Júpiter, se não me engano, é 60 luas ou 30 luas. Tem bastante, nós só temos duas. Mas se olhar mais para dentro, Marte só tem duas. As duas grandes batatas de Marte, chamadas Focos e Deimos. O medo do vapor. Belo nome para batatas no espaço, né? Então, começou a se encontrar muito objeto na mesma região de Plutão. E aí, tristemente, Plutão perdeu a sua nomenclatura como planeta e passou a ser mais um objeto dessa região. Porque ele não é capaz de limpar os objetos na volta dele. Por isso que Plutão já foi para dentro. Por isso que Plutão foi, porque ele é uma região onde ele compete com um monte de gente tão maior do que ele, por sinal. Tá? E aí acontece o seguinte: isso não explica os cometas. Então quer dizer que mais adiante ainda, circulando todo o plano, existe uma nuvem de objetos, tá? Ainda dentro da interferência do Sol, que de vez em quando manda alguns visitantes.
Esse lugar em volta, sujo, é chamado de nuvem de Oort, que é onde nascem os cometas. Tá? Então nosso amigo ainda vem mais longe disso aqui. Tá?